a gente ofende quem a gente ama? Por que a gente às vezes ofende um pai falando, pô, o senhor não sabe de nada? Por que a gente ofende um filho falando, moleque, eu tenho bagulho antes de tu nascer, seu vagabundo? E aí uma pessoa que entrou dentro da empresa, você trata com a maior formalidade, com o maior respeito. Eu não consigo entender isso, cara. E isso é de todo mundo, tá? Até eu, às vezes, posso falhar nisso, cara. Às vezes eu sou mais duro com a minha família do que com uma pessoa que eu conheço. Por que isso? Não sei. Mas é um erro, velho. Por favor, tá? Não vai eu corrigir esse erro falando, então agora eu vou xingar todo mundo como eu xingo minha família. Não, é o contrário. É respeitar a tua família da forma como você respeita o cara hoje. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Ótimo dia, Nando Técnico Solutions. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é o que é e não é uma sociedade familiar saudável. A gente vai falar um pouquinho sobre exemplos de boas relações, de não tão boas relações, relações ruins que viraram boas, relações boas que ficaram ruins. A gente pode falar aí sobre como construir uma relação desde o começo e o que você pode fazer se você identificar uma má relação. Bom dia, Bodega da Fazenda. Cara, eu gostei do nome, hein? Bodega da Fazenda. Eu gostei bastante, cara. Vocês sabem que o essencial hoje, o nome do essencial gestão empresarial já foi Vamos que Vamos e já foi Boteco Empreendedor, cara. Olha só, cara, Boteco Empreendedor começou, depois foi para Vamos que Vamos e agora é Essencial Gestão Empresarial. Isso é a minha empresa de consultoria, né? E aqui a gente tem a MGP, Metodologia de Gestão Pragmática. Mas a gente vai falar hoje sobre sociedade familiar. Então, imagina só que você escolheu o teu sócio, alguém da sua família. Seu irmão, sua esposa, seu filho, seu sobrinho, seu primo, ou até mesmo um grande amigão teu, um cara que tu confia muito, que dentro da metodologia de gestão pragmática a gente chama que esse cara é da tua família, tá certo? A gente fala que esse cara é da tua família e pronto. Por quê? Porque às vezes você ama ele mais que um familiar de verdade, sangue. E para você que vive uma sociedade familiar, é essencial você entender que você precisa cultivar o sucesso não apenas da sua empresa, mas sim de duas instituições muito importantes. Se bobear, as duas instituições mais importantes da sua vida. A primeira é a sua empresa. Não é a primeira. Deixa eu corrigir isso. Uma delas é a sua empresa. Cara, se tu montou uma empresa, ela é importante pra cacete pra você. Eu montei uma empresa, aí vamos ver qual é que é. Tu é maluco. É que nem tu casar e o padre fala, feliz pra sempre. Não, também não exagera, né, padre? Vamos ver aí, vamos ver o caminho. Não, cara, tu tá casando pra ficar com a pessoa. Você tá abrindo uma empresa para prosperar. E a segunda instituição muito importante é a tua família, meu amigo. É a tua família. Então, cara, se você tem ali o teu irmão, é importante a empresa prosperar, mas é importante o relacionamento de você com o seu irmão também prosperar e não vocês se distanciarem por conta da empresa. Pai e filho, é importante a empresa prosperar? Mas é importante que pai e filho cada vez mais estreitem esse relacionamento. Casamento é importante a empresa, né? Se os sócios forem casados, prosperar, é óbvio que sim, mas também é importante esse casamento perdurar e ficar cada vez mais bacana. Então você precisa ter o mesmo cuidado e respeito com as duas. E é um erro muito comum a sociedade familiar se preocupar apenas com a empresa, certo? Então é um erro muito comum, não é o correto. O correto é vocês darem o mesmo devido carinho, respeito e amor para essas duas instituições. A instituição chamada empresa e a instituição chamada família. Dentro da metodologia de gestão pragmática, a gente tem ali as 5 forças. As 5 forças não tem nada a ver com a empresa. As 5 forças tem a ver com você, empresário. Quais são as 5 forças? Força de bolso. Eu nunca vi um cara forte sem dinheiro.
cara precisa ter dinheiro para estar forte, para conseguir proteger sua família. Força de cabeça, tá bem emocionalmente e tá estudando. Força física, ter saúde. Legal. Força espiritual, é você se apegar a algo maior que você, seja o seu Deus, seja o universo. E o quinto, não necessariamente nessa ordem, força familiar. Cara, você tem que estar bem com a sua família, com as pessoas que você ama. Então não adianta nada você ser sócio de um familiar e vocês não estarem se falando. É isso mesmo que você ouviu. Eu conheço sócios que são familiares e não se falam. É uma coisa muito esquisita, inclusive, né? Tem uma banda, se eu não me engano, inglesa. Cara, tá na ponta da língua, mas não sai. Os dois irmãos, que eram os líderes da banda, os vocalistas, eles não se falam. E a banda prosperou? Prosperou. A pergunta não é essa. Será que é legal ter essa vida? Você trabalhar, você tem uma banda mundialmente famosa, você tem sucesso, você tem dinheiro, mas você não consegue entrar no mesmo elevador que o teu sócio? Daqui a pouco eu lembro aí. Se alguém lembrar qual é o nome da banda aí, me coloca aí o nome. Não me lembro, mas é uma banda bem... Today, vocês entenderam? Pegaram? Mano, eu sou bom pra caramba em música e vocês perceberam que eu tô, né, afiado na letra da música, mas é isso. Esses caras aí, eles não se falam. Não se falavam, pelo menos na época que eu assistia MTV. Bom, vamos lá. Conheço relações ótimas. Eu inclusive dei um presente para uma família ontem que eu coloquei lá, que o que eu mais aprendi com eles em 2022 foi que uma sociedade familiar, quando decide respeitar tanto a família como a empresa, não tem para ninguém. As pessoas acham que trabalhar com família é ruim, e é. Enquanto vocês não se organizarem, é uma bagunça, é um caos. Por quê? Porque a gente confunde as coisas. Mas quando você passa essa barreira, quando você passa essa arrebentação, não tem pra ninguém, cara. Você formou os Vingadores dentro da tua empresa, um defende o outro. Vocês estão unidos na mesma causa, na mesma família, não tem pra ninguém. E a Space Truck é um dos exemplos melhores que já passou na metodologia de gestão pragmática. O negócio é uma construção. E ontem, eu sempre falo que para você ter uma empresa forte, rocha, ela leva alguns anos. E ontem a gente lembrou disso. Se eu não me engano, eu conheci a Space em 2015. Em 2015 ela estava quebrada. Em 2022 é uma empresa muito, muito saudável, muito forte. É muito legal isso. Foram 7 anos, velho. 7 anos de trabalho. E aí, tá disposto a esperar? Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre sociedade familiar. E esses 3 caras têm uma relação ótima. Eles se dão muito bem. O Natan, é o case que eu sempre falo aqui, o Natan não chama o Aécio de pai, pelo menos na empresa, não sei como é que é em casa. Apesar de frequentar a casa dele, nunca me atentei a isso. Mas ele chama o Aécio, dentro da empresa dele, de Aécio. A Cláudia, que é a mãe dele, dentro da empresa de Cláudia. E isso daí não deixa eles se amarem menos. Não tem nada a ver isso. Isso daí chama formalidade dentro de uma empresa. Eu conheço relações normais, sociedade familiar, como o Hortifruti Tupi, como o Colégio Nascimento, como a Essencial Gestão, eu e meu sobrinho, né? A gente conversa um pouquinho, a gente tem assim nossos feedbacks um pro outro. E eu conheço relações complexas, mano. De tiro, porrada e bomba, mano. Tiro, porrada e bomba. Eu acho que os 2 maiores cases que eu tenho nesse sentido, eu devo ter mais. Eu tô tentando procurar um agora que eu ainda não achei. Eu tô procurando aqui na HD, tá ligado? Que a cabeça é grande e o bagulho é difícil. Mas eu já tive um irmão que virou pro outro. E aí, como é que a gente vai resolver? O outro falou, eu sei. Pum! Na cara do irmão. E eu consultor parado no meio falando, oi, pessoal, vamos mais devagar? Só que esse aí é o segundo colocado na minha categoria de maior loucura. Carlinhos, tu tá falando de chamar o papai de Ney, né? Não tava pensando em dar um soco nele não, né? Pelo amor de Deus. E pessoal, não sei se vocês sabem, aqui a gente já tá gravando pro YouTube, tá?
E aqui a gente está fazendo no Instagram, depois a gente coloca aí nas plataformas. E aí eu estou falando do Carlinho, porque o Carlinho botou aqui, ó, boa, vou experimentar usar essa tratativa dentro da empresa. Eu não sei se ele está falando de chamar o pai dele, que ele carinhosamente chama de papai de Ney, ou se ele está falando para dar um soco, como eu falei agora. Eu tenho certeza que o Carlinho está falando que vai chamar o papai de Ney. E eu tô falando isso por quê? Porque foi a segunda colocada. O primeiro foi quando um pai saiu atrás do filho com uma 38 toda enferrujada, inclusive, diga-se de passagem, com medo da porcaria daquele negócio estourar, tirar em alguém, uma confusão tremenda. E eu tenho certeza que eu já peguei sócio roubando o outro familiar. Esse ano eu peguei sócio, né, desviando, não sei se roubando, mas desviando dinheiro sem o outro sócio saber, mas eles não eram familiares. Eu acredito que eu já devo ter pego sócio familiar. Agora não me veio nenhum em mente, mas, cara, isso daí, exemplos a gente tem, cases a gente tem, tá certo? Legal. Conheço familiares que não se falam mais. Conheço familiares que viraram concorrentes ferrenhos, irmãos que não se falam mais, primos que se odeiam, concorrência ferrenha. Eu lembro com muito carinho, muito pesado dessa empresa, e essa empresa me contou uma coisa que a gente usa no MGP. Ele falou, às vezes o problema não são os familiares principais, são os agregados. Nesse caso que ele está falando, ele e o irmão eram muito fortes, aí entrou a esposa dele, aí entrou a cunhada dele, e aí começou aquela história, sabe? Nossa, você trabalha muito mais que seu irmão. Aí a outra, nossa, você ganha bem menos que seu irmão. E aí aconteceu a confusão. Eu estou dizendo esse exemplo que eu tenho, tá bom? E é realmente verdade, porque como a pessoa não tem um pensamento sistêmico, ela não está ali o tempo todo, ela pode se confundir. Ela só vê uma parte, dá o pitaco dela, sai. Só que esse pitaco, se a tua cabeça não estiver forte, lembra novamente das 5 forças da MGP, você é contaminado por esse veneno. Toma cuidado, tá certo? Eu conheço também casamentos que se desfizeram. 2. Alguns casamentos se desfizeram e foi horrível. Esses 2 que eu tô pensando, não. Esses 2 casamentos, a sociedade continua e a amizade continua. Então, cara, não tem receita de bolo. Existe uma forma de você perseverar para ter uma empresa mais sadia e uma família mais sadia. Essa é a pegada, porque eu sim sou defensor da empresa familiar. Cara, qual a pessoa que eu mais confio na vida? Bia, minha esposa. Acabou, velho. Acabou, então, cara. Quem é a melhor pessoa para ser minha sócia? Minha esposa. Pronto. Então, eu sou defensor. Só que eu e a Bia, a gente tem problema para decidir o sabor da pizza, velho. É sempre a mesma história. Ela fala, Rafa, vamos pedir uma pizza? Eu quero frango catupiry. Ela fala, tá aí o outro pedaço. Eu falo, o outro pedaço você escolhe. Ela, não, escolhe aí. Eu falei, então frango catupiry inteira. Não, Rafa, vamos pedir metade. Eu falei, porra, então pede você. E aí, galera, vocês já entenderam, 45 minutos dessa discussão até a gente pedir o outro pedaço da pizza, porque eu já escolhi a minha, ela tem que escolher a dela. Ela quer que eu escolha o outro pedaço. Eu falo pra pegar uma pizza inteira de frango catupiry e a confusão começa aí. Se eu não consigo decidir o sabor da pizza, eu vou ter treta na decisão numa sociedade com a minha esposa? É claro que eu vou. Só que isso não quer dizer que ela seria uma má sócia, ou eu seria um mau sócio para ela. O que quer dizer é que a gente tem que resolver as nossas decisões, inclusive o sabor da pizza, porque aí nosso domingo é mais rápido, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer, mas, porra, que ela é a pessoa que mais confio na vida, Cara, olha que legal, 2 casamentos que se desfizeram, a instituição se desfez, e com respeito, tá? Simplesmente eles perceberam que não era aquilo que eles queriam, e a sociedade e a amizade continuou. É muito legal, cara. Então, respeito e empatia. Eu acho que esse é o grande segredo. Mas aí tem 2 objeções que elas são totalmente antagônicas, né? Tem uma de cada lado. Uma que fala assim, cara, não dá pra trabalhar com minha família. Não dá pra trabalhar com nenhum da minha família. Tudo, cara, horrível. Será que é horrível, não é tu? Ou então ao contrário, é da minha família, o que eu vou fazer? Não sei, de repente um macarrão pra ele de domingo? Não tem nada a ver que ele é da tua família, tem que trabalhar pra você. Então são 2 coisas antagônicas que são as maiores objeções. Cara, para você pensar em ter um sócio familiar, esse cara tem que ser de confiança, óbvio, porque eu não traria um sócio que não é da minha confiança. E se eu tiver um sócio que eu não confie,
eu me distancio e de repente desfaço a sociedade, tá? Então você vai procurar alguém da sua confiança, e o familiar ajuda bastante, e tem que ser alguém que você tenha um relacionamento sadio e que seja competente em alguma coisa, porque você vai trazer alguém que não é competente em nada, por que você vai trazer? Sociedade, aqui é frieza, velho. Frio e calculista. Então, essas duas objeções aí a gente mata, né? Minha família, o que eu vou fazer? Faz um macarrão pra eles de domingo, não enche meu saco, não tem que ser teu sócio. Pô, não serve ser sócio da minha família, eu vou pegar fulano que eu conheci ontem. Será? É isso mesmo? Então toma um pouquinho de cuidado com isso. É importante eu falar isso, tá? Eu sou sócio de pessoas que eu conheci há 1 ano e meio. Não quer dizer que não aparecem pessoas maravilhosas na minha vida, aparecem, mas é lógico que você vai ser sócio da pessoa porque vocês se encontram, os seus objetivos se encontram, mas você não confia nele, que você conheceu há 1 ano e meio, como você confia numa pessoa que está do seu lado há 10 anos, 5 anos, 43 anos, desde que você nasceu, tá? Toma cuidado um pouquinho com isso. Eu acho que vocês acho que vocês entenderam. Bom, 2 erros que acontecem em sociedade familiar. O primeiro é ofender quem você ama e respeitar muito quem você não tem vínculo. Isso é um negócio irracional que um dia eu vou ter que perguntar para um guru. Cara, por que a gente ofende quem a gente ama? Por que a gente às vezes ofende um pai falando, pô, o senhor não sabe de nada? Por que a gente ofende um filho falando, moleque, eu tenho bagulho antes de tu nascer, seu vagabundo? E aí uma pessoa que entrou ontem na empresa, você trata com a maior formalidade, com o maior respeito. Eu não consigo entender isso, cara. E isso é de todo mundo, tá? Até eu, às vezes, posso falhar nisso, cara. Às vezes eu sou mais duro com a minha família do que com uma pessoa que eu conheço. Por que isso? Não sei. Mas é um erro, velho. Mas por favor, tá? Não vai eu corrigir esse erro falando, então agora eu vou xingar todo mundo como eu xingo minha família. Não, é o contrário, é respeitar a tua família da forma como você respeita o cara hoje. Se vem fazer uma pessoa vai fazer uma entrevista com você hoje, você não a conhece. Se você não for um babaca, se você não for um soberba, você vai respeitar o entrevistado de uma forma muito carinhosa, muito legal, né? Você vai atender ele no horário. Se você não atender no horário, é porque você teve um problema operacional. Você não vai dar um chá de cadeira nele, né? Olha o Carlinho aqui colocando, só fazemos isso com quem a gente tem intimidade, talvez. Tá, mas por quê? Se você tem intimidade com o cara, se você é uma pessoa, por que você vai fazer isso, né? É embaçado, cara. Eu não tenho essa resposta também, tá? Eu não tenho essa resposta também. Então vamos lá, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, você vai tratar ela com respeito. Você vai entrar e falar bom dia, você cumprimenta a pessoa. Fala, sente-se, por favor, quer uma água? Quiçá um café? Você sorri pra pessoa, se agradece, fala, cara, muito sucesso na sua jornada, se não for nessa empresa, com certeza será outra. Mas aí você é teu familiar, tu fala, espera aí, velho, espera aí que eu não tenho tempo pra você. Cara, não acredito. Se eu pego um currículo de uma pessoa desconhecida, eu falo, cara, posso te dar uma sugestão? Teu currículo poderia estar melhor escrito. Se eu pego um currículo de um familiar, eu falo, nossa, que porcaria, pra não falar um palavrão. Eu tô tentando parar de falar palavrão, tá, pessoal? 2023, uma das minhas metas é parar de falar palavrão. Vai ser um desafio. Então todo mundo que me ouvir falando palavrão pode me corrigir, tá? Pode me corrigir que eu não quero mais isso na minha vida. Não tem nexo. Então, cara, começa a respeitar as pessoas que você mais ama ao extremo. É isso. E segundo erro, informalidade. Isso quebra a relação sócio-familiar. Informalidade. Cara, você tem que ser formal, velho. Não precisa ser um formal tipo meritíssimo, quero adentrar a minha residência. Não é isso. É você ter um nível de formalidade, de tomar um certo cuidado, entendeu? Não fazer piadinha que você faz dependendo da família. Cumprimentar a pessoa com um aperto de mão, registrar as informações. Não, você precisa ser flexível sim, mas não flexível extremo de falar, cara, ele é meu irmão, ele faz o que ele quiser. Não é assim que funciona. Então precisa existir uma formalidade dentro disso, tá? Então, é isso. E como você vai trabalhar essa sociedade familiar? Qual o primeiro passo? O primeiro passo que eu indico é o ciclo de proteção. Cara, protege quem você ama.
Tenha isso em mente, proteção. Proteção não tem nada a ver com passar a mão na cabeça. Proteção, muito pelo contrário. Muitas vezes você tem que chamar a pessoa e falar, ó o erro aqui, ó. Você tem que melhorar isso. Então, proteção não tem nada a ver com passar a mão na cabeça, mas você tem que proteger a tua sociedade, a tua empresa e a tua família. Cara, desde que meus filhos nasceram, eu sou outro cara. Eu penso o tempo todo em como me fortalecer para proteger a minha família, para fortalecer minha família. É essa a pegada, cara. Então, a primeira coisa que você tem que pensar dentro de uma sociedade familiar é como você vai proteger a sua empresa e como você vai proteger a sua família. Olha a Laide aí, aluna MGP, fantástica inclusive. A empresa dela, as empresas dela são muito saudáveis e ela coloca aí, não contrate quem você não pode demitir. E e a Laide, mesmo tendo muito sucesso dentro do seu grupo aí de empresas, ela tem os desafios dela, né? Não, Laide? Desafios que não acabam, é um jogo de videogame, tá? É um jogo de videogame de Atari, né? Porque o PlayStation ele tem fim o jogo, mas o Atari não. É assim, é isso mesmo, um contrato que você não pode demitir. E o segundo passo é formalidade. Formalidade gera respeito. Formalidade gera respeito. Eu já contei essa história, um dos meus sócios é meu sobrinho me chama de tio, quando ele me chama meu coração fica quentinho, é gostoso, mas é o único ponto de informalidade que a gente se doa de liberdade. A gente gosta dessa tratativa, mas depois o resto é tudo formalidade. Tudo formalidade. E formalidade não é duro, não é frio, não, é mal gostoso. A gente se diverte pra caramba, mas a gente sabe das nossas responsabilidades. Bom, dito tudo isso, a gente vai entrar agora em 10 passos de como você deixar a tua sociedade familiar cada vez mais forte. Agora, antes de eu entrar nas 10, é importante a gente falar uma coisa. E se você tiver numa sociedade familiar que já tá zoada, já tá indo pro lado torto do negócio? Eu gosto muito de um pensador filosófico chamado Compadre Washington, não sei se vocês lembram dele, onde ele fala que pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. Menina que requebra, bota a mão na cabeça, um negócio assim. O que quer dizer isso? Se a coisa já está caminhando para o lado errado, é comum as coisas ficarem cada vez piores, mas não é o normal. Qual a diferença disso que Paulo Vieira nos ensina no livro dele, Poder da Ação? É comum todo mundo ir por esse caminho, mas não é o normal. O normal é você falar, cara, estamos indo pro buraco, vamos resolver isso. Então, se você está se percebendo que a tua sociedade familiar está muito flexível ao extremo, flexibilidade é bom, ao extremo é ruim. Flexível ao extremo, se tu tá vendo que vocês não estão mais se respeitando, saibam que isso daí vai cada vez mais complicar. Existe uma lei chamada Lei da Espiral. O que é uma lei da espiral? Você sabe como é que é uma espiral, né? Ela começa assim e vai crescendo. E essa lei ela funciona tanto pro bem quanto pro mal. Eu, por exemplo, tentar trazer um exemplo rápido para vocês, eu descobri muito cedo o tal do over delivery. O over delivery é o quê? Sempre dar mais do que você recebe. Então, quando eu quis ser professor da faculdade, eu cheguei pro diretor Hélio Alite, que até hoje eu agradeço a esse cara, porque ele me ajudou muito na minha profissão. Falei, Hélio, eu quero ser professor da faculdade, eu não tenho a mínima ideia como é que é. Cara, deixa eu fazer o café da sala dos professores. É sério, eu vou fazer o café. Quando os professores chegarem, vai ter um cafezinho quentinho, pá. Ele falou, menino, eu vou fazer melhor. Você vai seguir um outro professor chamado Alberto Claro. Eu comecei a seguir o Alberto Claro, eu carregava... Inicialmente, primeira semana, até como trote, eu carregava a pasta do Alberto Claro. Meu amigo até hoje. E aí, um mês eu fui aprendendo, daqui a pouco preenchi o diário, daqui a pouco eu dava as aulas até sem receber. Depois de 2 anos eu era um dos professores da universidade. Isso aconteceu na DHL também, eu trabalhei num estágio não remunerado por 5 meses e eu vi que essa era a minha lei de espiral. Trabalho muito de graça e amanhã eu ganho bastante com isso. Sempre funciona. A lei de espiral pode ser ao contrário também. Puta, começa com o lance de, não tô confortável com o meu irmão aqui, meu irmão tá me enchendo o saco. Ah, tá vendo? Agora já traz a esposa, agora são 2 enchendo o saco. Ah, meu irmão, não tá dando, cadê esse cara? Daqui a pouco o negócio tá degringolado. Se você tá percebendo isso, chega pra uma reunião, manda esse vídeo, fala, cara, a gente precisa melhorar.
E se degringolar, pense em sair, bro. Pense em sair, de repente a sociedade, aí você passa por um lado, você compra o lado dele, você vende para ele e você salva uma das instituições, que é a tua família. Legal? Pensa nisso. Eu já tive muita gente que precisou comprar a parte do familiar ou vender a parte do familiar e pode ter acontecido um leve desconforto, mas depois as coisas caminharam, depois as coisas melhoraram, tá bom? Então é importante você saber que se você não conseguir normalizar a sociedade com esses 10 passos que eu te dou, pensa em novos caminhos. Vamos lá? 10 passos para você ter uma sociedade familiar sadia. 10 passos não. 10 pontos essenciais para você ter uma sociedade familiar sadia. Alguns deles são meio óbvios, mas é sempre bom. O óbvio também precisa ser dito. Não use recursos da empresa para necessidades pessoais. Oh, que sacada maravilhosa, Barreto. Mas vamos lá. Primeiro, nenhuma empresa deve usar recursos da empresa para necessidades pessoais. Isso é óbvio. Mas, quando a empresa é só tua, tu é dono do parquinho e você tá ferrando a si mesmo. Tu tá sendo otário contigo mesmo. Quando você tem um sócio, você tá sacaneando alguém. Tu deixa de ser burro para ser sem vergonha, mesmo sem intenção. Quando teu sócio é familiar, então olha só, é errado quando você tá sozinho na empresa? É errado quando você tem um sócio? É errado 2 vezes. E se teu sócio for familiar? É errado 3 vezes. Porque além do cara tá achando esquisito isso, né, de repente até duvidando da tua honestidade, tu é da família dele, cara. Vai machucar esse cara emocionalmente. Fala, pô, o cara é da minha família. Então, não use recursos da empresa para necessidades pessoais. Vai por mim, que isso vai te arrebentar na sociedade. Segundo, não pratique o famoso nepotismo. Não leve o teu filho para a empresa porque ele é teu filho. Não leve o teu sobrinho para a empresa porque ele é teu sobrinho. Ah, Barreto, tu não concorda que meu filho pode trabalhar na minha empresa? Eu concordo e muito. O Theo e Gael já trabalham no essencial. Mas não porque são meus filhos, e sim pelas suas competências. Barreto, os moleques têm 2 anos e 10 meses. Que competência eles têm? Cara, eles são fofos. Toda vez que eles aparecem no Instagram, eu recebo mais like do que só a minha cara bonita. Brincadeiras à parte, cara, o teu filho pode trabalhar na tua empresa desde que seja pela competência. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. De novo, né? Eu inclusive, tem 2 passos que são meio redundantes, mas eu acho bem importante a gente colocar isso. Então, o segundo passo é não pratique o nepotismo. O cara não vai trabalhar na tua empresa porque ele é do teu sangue. Não vai, tá? Terceiro passo. Trate a todos como colaboradores e não familiares. Cara, você não tem um familiar dentro da empresa. Você tem um sócio, você tem um colaborador, você tem um chefe que, por acaso, ele é da tua família. Tá bom? Quarto, importantíssimo em qualquer lugar, empresa familiar ainda mais. Registre sempre o que é conversado e decidido. Cara, esses dias eu tava com um amigo meu. Esse amigo meu, ele trabalha na Alemanha. E aí, ele é um CEO aí mundial, né? Sei lá, o VP é um cara das galáxias aí. E ele foi fazer um projeto na Índia. Então ele saiu da Alemanha e foi pra Índia. Quando ele chegou na Índia, a chefe dele, a presidente da empresa, a CEO da empresa, perguntou: o que você está fazendo na Índia? Cara, imagina, eu fiquei imaginando, cara, o cara sai da Alemanha e vai pra Índia e a chefe pergunta: o que você tá fazendo aí? É como se eu aqui em Santos saísse do Embaré, do bairro que eu tivesse, fosse pra ponta da praia, que é 5 minutos. O cara sai da Alemanha e vai pra Índia e a chefe fala: mas o que você tá fazendo aí? Imagina se ele não tivesse registrado uma conversa deles tempos atrás, ela falando: ó, vai pra Índia e resolve isso pra mim. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece na empresa. As pessoas esquecem. Então toma um pouquinho de cuidado relacionado a isso, tá? Não deixe as pessoas esquecerem. E quando eu falo as pessoas esquecem, você também esquece algumas coisas. Então registre tudo que é conversado e decidido. Esse é o 4º passo. 5º passo, conheça as necessidades de todas as áreas da sua empresa. Isso dentro do Empretec, que inclusive em janeiro vai ter aqui no Sebrae Santos, tá? Vai bem legal.
O Empretec, ele fala das 10 características do comportamento empreendedor. Uma delas se chama pensamento sistêmico, é que você entender todas as engrenagens de uma empresa. A partir do momento que você é sócio, e de repente você é o sócio financeiro e o outro é o sócio comercial, sei lá, operacional, você precisa entender da área dele também para não ficar dependente ao extremo. Então, conheça as necessidades de todas as áreas da sua empresa. Sexto passo. Eu vejo muito problema de sucessão familiar nesse sexto passo. Seja flexível e aberto a novos modelos e práticas de gestão. Galera, o mundo está mudando de uma forma constante e vem sangue novo, vem gente nova com ideias bem legais que funcionam muito bem. Cuidado para você não parar no tempo e bloquear as pessoas que vêm com novidades para você. Eu tô com 43 anos, eu me considero um cara não inteligente, mas um cara esforçado, eu me considero um cara que estuda bastante tudo. E cara, vem coisa nova, e vem coisa nova, e vem coisa nova, e você tem que aprender. A cabeça do velho já começa a falar, eita nós, isso é para mim, mas se eu posso dar um conselho, seja flexível e aberto. Aqui eu tô com um programinha chamado OBS, que eu não sabia nem que existia, para gravar isso que a gente está falando aqui, para jogar no YouTube, fazer transmissão ao vivo, etc e tal. Eu tive que aprender isso com um rapaz 23 anos mais novo que eu. Então, esteja aberto, flexível e aberto a novos modelos de prática de gestão. Sétimo, eu adoro essa. Diferencie as dimensões da empresa, família e patrimônio. Quando você for falar de trabalho, é dentro da empresa. Quando você for falar de família, é dentro da tua casa. Já começa por aí. Não leve assuntos do trabalho para a tua casa, porque aí você começa a ferir a instituição família. Você está jantando e falando da empresa. E a tua esposa queria um bate-papo mais agradável. Queria que você falasse do corte de cabelo dela, por exemplo. Você está na sua empresa e vem alguém e fala assim, você viu o que a tia fez? A tia Joaquina? A tia Joaquina não vale nada, né? Você está ali para trabalhar. E eu coloquei uma outra palavrinha aí, patrimônio. As pessoas precisam entender que cada um tem o seu dinheiro. Na hora da sociedade, lembra da formalidade? Vocês vão montar a composição da empresa. Às vezes a empresa é 50%, às vezes não é 80-20%. Às vezes você coloca um funcionário na empresa que é teu irmão e aí alguém fala, poxa, teu irmão ganha isso e você tá tão bem aí, né, trocando de carro, que tem a ver uma coisa com a outra. Patrimônio é dividido, separado. Então, diferencia as dimensões da empresa, família e patrimônio. Oitavo, importantíssimo, estabeleça um código de ética. Os assuntos vão se cruzar. É família, é sócio familiar, não adianta, os assuntos vão se cruzar. Estabeleça um código de ética. Saiba dividir isso de uma forma bem adequada. Legal? Inclusive, eu estou estudando e vou fazer uma aula sobre isso, sobre acordos familiares. É uma nova prática aí que tem você fazer um contrato para sócios familiares. Eu estou estudando isso, logo a gente vai fazer uma aula sobre isso. Estabeleça um código de ética registrado, tá? Documentado, vale a pena para você. 9. Lembra que eu falei lá do segundo, que é não pratica o nepotismo? Eu falei que eu ia voltar nele um pouquinho? Legal. Delegue poderes para as novas gerações de acordo com suas competências. O teu filho não vai entrar na empresa como diretor financeiro high society se ele não sabe fazer 2 mais 2 na calculadora. Você tem que contratar as pessoas por sua competência. E normalmente, uma vez que a pessoa é jovem, etc e tal, você vai, inclusive, ajudar ela a adquirir essa competência. Como? Passando pelas áreas da empresa. Eu gosto muito de pensar numa escola, né? Então, numa escola, qual é a principal cargo? Eu acho que o principal cargo é de mantenedor. Então, se você é o mantenedor da empresa e o teu filho faz ali seus 17, 18, 19 anos, ele pode entrar como o quê? Diretor? Conselheiro? Diretor administrativo? Eu costumo falar que ele tem que começar de fora para dentro. Qual a primeira vaga que aparece numa escola? Não estou dizendo que é a primeira de baixo para cima, isso não existe. Eu estou falando realmente geograficamente da escola, da porta da escola para dentro.
A primeira vaga é da portaria. Vai pra portaria. Vai conhecer as pessoas, vai aprender a sorrir, vai aprender a pegar um pai apreensivo. Vai entender isso. Vai pegar as dificuldades de uma criança ali quando a porta abre e tenta sair correndo pra rua. Legal, aprendeu a portaria? Qual é a próxima vaga? Vem, recepção. É hora que o pai para ali para conversar. Terceira, secretaria. Aí você vai, quarto, professor, quiçá. Aí você vai trazendo esse cara até ele chegar em algum momento que ele fixa numa cadeira. Legal, aí sim, aí fantástico. Dentro do grupo a gente tem escola de idiomas. Eu tenho maior vontade que meus filhos fiquem 1 ano trabalhando como vendedor de curso de idioma, porque é uma profissão que eu respeito demais. Eu fui vendedor de curso de idioma na British and American, que ficava no canal 3. E galera, é uma profissão fantástica, é uma profissão que faz a sua remuneração variável, mas, cara, você tem que ter ali energia todo dia. É algo, só os antifrágeis conseguem realmente ter a profissão vendedora. Então, delegue poder para as novas gerações de acordo com as suas competências e não de acordo com meu filhinho aqui vai entrar aqui como diretor, não vai rolar. E 10, sensacional. 10º, gerencie conflitos. Seus sócios são seus familiares. Vai ter conflito. Ai, não. Cara, às vezes uma pessoa vira pra mim e fala, e aí, tá casada há quanto tempo? 12 anos. Falei, caramba, 12 anos, que louco. E aí, às vezes rola umas brigas. Não, a gente não briga, nunca brigou. Eu tenho medo dessas pessoas. Brincadeira, pode acontecer, não sei. Não é minha realidade. Eu amo minha esposa, mas, parafraseando um grande amigo meu, quem nunca teve uma vontade de dar uma voadora nas costas da esposa não sabe o que é amar. Então, às vezes, rola uns arranca-rabo. E eu acredito muito que vai ter conflito. Se tem familiar envolvido, vai ter conflito. Então, saiba gerenciar conflitos. Não espere que não tenha, porque você vai se decepcionar. Esses são os 10 passos para você ter uma sociedade familiar saudável. Galera, eu estou muito orgulhoso de chegar no momento de começar a poder ajudar algumas pessoas, inclusive alguns familiares, né? Hoje a minha empresa familiar consiste em Bia, Gael, Theo, Picanha, Renan e Ricardo. São os familiares que trabalham comigo. Não sei se vocês perceberam, mas eu botei o Picanha, que é meu cachorro, nesse negócio todo. Eu coloco o Gael e Theo, que tem 2 anos e 11 meses, dentro da empresa. Cara, eles já trabalham na empresa assim, eles aparecem aqui, a gente pá. Se um dia eles não quiserem ficar dentro da empresa, é óbvio que eles vão poder. Mas eles vão ter que sair, porque eles já estão inseridos. Eu aprendi isso com o Flávio Augusto Silva, num dos vídeos dele, que ele fala assim, cara, não existe meu projeto. O Flávio Augusto Silva não tem o projeto dele. Toda vez que ele fala com a família, ele fala, é o nosso projeto. E eu aprendi isso com ele e eu falo pra todo mundo aqui, né? Eu falo assim, cara, o papai vai trabalhar pra gente, pra nossa empresa, pra ajudar as pessoas. Não tem essa, não é minha empresa, é da nossa empresa. Só que eu descobri uma coisa muito legal quando eu falei, né, que eu tô muito orgulhoso de chegar ao momento de poder ajudar algumas pessoas da minha família, algumas pessoas por aí. Eu descobri que a minha ajuda é um ciclo virtuoso. Hoje, essas pessoas todas que eu falei me ajudam igual ou mais do que eu ajudo elas. É uma retroalimentação. O bagulho faz assim, ó. Então não sou só eu que estou ajudando, essas pessoas também estão me ajudando. E aí você entra no ciclo virtuoso animal. Agora minha sobrinha, a Bruninha, vai abrir aí o seu consultório de nutrição. E eu falei para ela, cara, sou teu cliente, os primeiros 5 clientes eu tô lá. Me avisa quando abrir, vambora. É isso, e ela tá começando a empresinha dela e vai dar muito certo. E se eu puder ajudar de qualquer forma, eu vou ajudar. Isso é legal pra caramba, porque apesar da Bia ficar totalmente longe de todas as operações, né? Então, cara, ela não tem contato com as empresas, ela tem um pouco. Só que quando o calo aperta, irmão, como o calo apertou essa semana feio, que eu acordei 2 horas da manhã falando, eu acho que eu tomei uma decisão errada. É ela que segura, bro. Ela que é minha conselheira. Então, cara, não tem muito o que falar, né, cara? É tudo junto, é difícil você separar as coisas nesse sentido.
Se é difícil separar as coisas na hora do conflito, por que não unificar ainda mais na hora da positividade? Essa parte é uma coisa bem legal. Hoje o Renan é meu sócio, começou trabalhando para mim, nem lembro o que o Renan fazia. O Renan fazia meu financeiro, hoje ele é meu sócio, e aí a gente trouxe o irmão dele para ser meu financeiro, e eu acredito muito que o Ricardo vai ser um gerente administrativo. Se vai ser da minha empresa, não sei, mas ele está se formando para isso. Ele está se formando e vai ser um cara bem bacana. Galera, é isso. Chegamos na última aula do ano. Acabou! É tetra! É tetra! Muito legal. Eu não sei como vai ser a semana que vem. Eu vou pegar uma semana de férias com a minha família. Eu não sei se eu vou conseguir fazer logo na primeira semana as nossas aulas, mas eu sei que meu sócio é chato pra burro e ele vai fazer eu compensar essas aulas que eu vou me ausentar. Olha lá, ele tá botando até coraçãozinho, vagabundo. Então, se eu não der aula semana que vem, provavelmente nas outras semanas eu vou dar 3 aulas. Porque eu não tenho um sócio, eu tenho um carrasco na minha vida. Meu sobrinho, ele tem 23 anos de idade, mas de espírito ele tem 68, é um senhor. Brincadeiras à parte, é isso. Feliz ano novo para todos vocês. Um grande abraço. E ano que vem a gente começa o ano assim que eu vou estar de férias. Provavelmente a gente está organizando isso com 3 aulas por semana e a aula não vai ser mais 7 da manhã, tá? Provavelmente vai ser 7 da noite. A gente avisa vocês. É isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Um beijo e até a próxima.